Olá, me chamo Dalvana, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional da FURG e vou apresentar o trabalho intitulado Dinâmica Espaço-Temporal da Disseminação da Covid-19 em Cidade Localizada na Fronteira Brasil-Uruguai. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Metodologias de Sistema de Apoio à Decisão e também juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde do município de Quaraí. A apresentação está estruturada em introdução, objetivo, delineamento metodológico, onde serão apresentadas algumas das técnicas utilizadas nesse trabalho, resultados de discussão, conclusões, agradecimentos e referências. Então, como introdução, tem-se a temática da Covid-19, que ainda envolve inúmeros desafios e questões a serem resolvidas, e muitos desses desafios têm uma dimensão espacial, o que leva a entender o fenômeno como geográfico e potencialmente mapeável. E nessa questão o geoprocessamento surge com algumas técnicas importantes de mapeamento. O que se observa são duas frentes principais no enfrentamento à Covid. A primeira é a busca por tratamentos médicos, agora com o suporte da vacina, e a constante busca de soluções que tendem a reduzir a curva de contaminação para que possa ser suportada pelo sistema de saúde, né? E nessa batalha, os estudos teóricos baseados em estatísticas são considerados importantes aliados para trabalhar esse desafio. Nesse contexto, tem-se como objetivo a avaliação da dinâmica e evolução espaço-temporal da Covid-19 em Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Para o estudo foram analisadas cerca de 377 fichas de investigação provenientes da Secretaria Municipal de Saúde do município de Quaraí. Os shapefiles utilizados para o mapeamento e análise espaciais são oriundos do IBGE. As informações referentes aos casos do Departamento de Artigas, no Uruguai, foram obtidas por meio de informes nacionais disponibilizados pelo Sistema Nacional de Emergências do Uruguai. E para o processamento espacial foram utilizados softwares QGIS e o GeoDA. E para a análise da determinação do número de reprodução, foi utilizado o pacote EPI STEAM do R. O município de Quaraí está localizado na região sudoeste do Rio Grande do Sul e fica distante cerca de 595 quilômetros da capital, Porto Alegre. Possui cerca de 22.607 habitantes e faz fronteira com o Uruguai pela cidade de Artigas. Para análise espacial, foram utilizadas duas técnicas, sendo uma delas a estimativa de Kernel, que é uma técnica de interpolação. A figura 3 mostra essa estimativa para 1 e 4 pontos, onde se projeta uma vizinhança circular e nessa projeção é calculada a função de Kernel. Essa função de Kernel pode ser estimada pela equação 1, onde P representa uma localização qualquer em R, K é a função de Kernel bivariada e simétrica, e R maior que zero é o raio de influência, que também é conhecido como largura da banda. Vale ressaltar que o valor do Kernel pode mudar de acordo com a distância do ponto central. A outra técnica é o índice de Moran, que avalia a covariância de um valor em uma localização de índice com média dos valores de seus vizinhos e pode ser calculado pela equação 2, onde N é o número de regiões, X índice I, o valor do atributo na área I, X barra é a média do valor do atributo na região de estudo, e W índice IJ, elementos do valor do atributo na área I, ou seja, os pesos da matriz W. Já para o número de reprodução, foi utilizado o pacote EPI STEAM do R,
E o número reprodutivo, o número de reprodução, ele quantifica o número esperado de infecções secundárias causadas por uma única infecção individual. Neste trabalho, foi usados padrões estipulados de Nishura et al., que calcularam alguns parâmetros específicos para a COVID. Sendo assim, foi usado então um período infeccioso médio de 4,7 dias, com um desvio padrão de 2,9 dias, baseado em uma janela de tempo de 7 dias. Neste trabalho, buscou-se encontrar o número de reprodução, como também observar como ocorreu o espalhamento de casos de Covid no município em um período de abril de 2020 a janeiro de 2021. Na figura 3, é possível ver como ocorreu a variação do número de reprodução ao longo do tempo e como se deu esse espalhamento de casos no município. Inicialmente, a contaminação ocorre em pontos isolados com R acima de 3, nas regiões Oeste e Sul. Apesar da redução do R no fim de maio, ocorre um aumento de concentração praticamente nas mesmas áreas. Em novembro, existe um aumento e espalhamento considerável de casos. Esse comportamento continua nos meses de dezembro e janeiro de 2021, onde áreas que continham concentrações médias evoluem para concentrações mais altas, e o R ultrapassa o seu valor inicial. Uma das justificativas que pode estar ligada advém do fato de pessoas terem viajado nesse período. Cerca de 77% dos casos positivos eram viajantes interestadual e intermunicipal. Outra possível fonte de influência no aumento substancial de casos a partir de novembro pode estar relacionado ao efeito fronteira. Quaraí faz fronteira com a cidade de Artigas, no Uruguai. As duas cidades são separadas pela Ponte Internacional da Concórdia e mantêm relações próximas de economia. Na figura 4, é possível observar uma ascensão de casos a partir de outubro, na cidade de Artigas, e, consequentemente, um aumento de casos na cidade de Quaraí, com uma ascensão maior em janeiro em Artigas. Outro objetivo deste trabalho foi avaliar a correlação espacial entre casos com comorbidades e a pontuação dos sintomas apresentados. No Brasil, diversas secretarias de saúde fazem uso de fichas de investigação da COVID. As fichas correspondem a formulários aplicados a todos os indivíduos que apresentam os sintomas relacionados à COVID. Cada sintoma possui uma determinada pontuação, e a soma destes constituem o grau de risco que o indivíduo se encontra. Portanto, nessa etapa, mediu-se a correlação espacial bivariada entre dois fatores, comorbidades e pontuação a nível de bairro, usando o índice de Moran. Os valores para o índice de Moran variam de -1 a 1, sendo I maior que 0 significa uma correlação espacial positiva. Pelo contrário, já em I menor que 0, a correlação espacial é negativa. No presente caso, obteve-se um I igual a 0,412, o que indica uma autocorrelação espacial positiva. Isto é, o teste sugere que existem semelhanças entre os valores de casos com comorbidades e pontuação. Mostra a distribuição de clusters com a associação espacial entre casos com uma alta pontuação de sintomas e comorbidades. Nela é possível observar que classes alta-alta, ou seja, casos com uma alta pontuação de sintomas e com comorbidades, estão localizados na área central e sul, e existe uma zona alto-baixa, ou seja, uma zona com casos com uma alta pontuação, porém com baixas comorbidades mais ao norte. Essa análise pode auxiliar em políticas locais de combate à Covid, podendo contribuir para a gestão. Então, como conclusões, tem-se que ao longo do trabalho foi possível aplicar
satisfatoriamente as ferramentas propostas. Os resultados mostraram a evolução da doença ao longo de 9 meses e permitiram constatar algumas relações. Entre os meses de abril a outubro, a disseminação do vírus ocorreu de forma gradual. Entretanto, a partir de novembro, apresentou uma elevação considerável dos casos. As influências deste evento podem estar relacionadas, como foi visto, devido ao efeito de fronteira e à questão de positivados que fizeram viagens. As medidas de controle tiveram bons resultados no início da epidemia, entretanto, as flexibilizações podem ter contribuído com a contaminação comunitária no fim de 2020. E com base no teste de Moran, verificou-se que as zonas centrais e sul foram as zonas onde mais ocorreram correlações entre comorbidades e pontuação de risco. Então, o trabalho forneceu informações importantes referente à Covid nesse tempo de abril de 2020 a janeiro de 2021. Os autores agradecem à CAPES pelo suporte financeiro e à Secretaria Municipal de Saúde do município de Quaraí pelas contribuições no desenvolvimento deste trabalho. Aqui algumas referências. E muito obrigada pela atenção.